Que a notícia não para. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 99205 3030, porque está no ar a partir de agora. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui, Isabelle, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Espero que todo mundo esteja com saudade de mim, né? Esse tempo ausente. Mas que bom que estou aqui novamente, Marcos, para trazer mais conteúdo relevante para você. O nosso tema de hoje aqui no nosso programa não é a sapecada que o Vasco recebeu ontem no Brasileiro, não. 4-1 foi, Geraldo? Mas, rapaz... Por isso que eu não vi hoje nenhum vascaíno. Nem Roberto Diniz. Cadê Roberto Diniz? Eu não recebi hoje ligações de nenhum vascaíno, né? Segunda-feira, Roberto Diniz até a porta do carro abriu para os meus meninos descerem na escola. Eu quero saber hoje. Perdeu, né? Exato. 4-1, meu Deus do céu. E se o Goiás ganhar hoje, o Vasco vai voltar para a zona de rebaixamento, né? Mas não é o nosso tema de hoje aqui do nosso programa. Vamos falar sobre alimentação e enxaqueca. E aí? Vamos, Marcos. Um assunto que muita gente se interessa. Um assunto extremamente recorrente. Andei até falando sobre ele esses dias na minha rede social, mas o que eu queria trazer para vocês? Esclarecer, né, alguns pontos em relação à enxaqueca e trazer também informações acerca de alguns gatilhos que podem estar desencadeando esses sintomas, né, essas crises de enxaqueca. E os alimentos, eles podem sim estar envolvidos. Mas, Isabelle, só os alimentos? Não, gente, mas minha função é trazer os alimentos como nutricionista. Mas eu queria que vocês soubessem que a enxaqueca, ela é multifatorial, ou seja, ela pode ser desencadeada, essas crises, elas podem estar acontecendo em função de diversos fatores, um ou alguns fatores. Então, ela pode ser de ordem genética, ou essas crises podem ser estimuladas, né, por gatilhos ambientais. Que gatilhos seriam esses, Isabelle? Então, quem tem enxaqueca vai se identificar bastante, né? Sono insuficiente. Então, se você é uma pessoa que passa sono, né? Se você... Tem muita gente que olha para mim e faz, Isabelle, eu tô aqui com enxaqueca, mas é porque eu não dormi bem ontem. Então, a pessoa já sabe que o não dormir bem é um gatilho para sua enxaqueca. O consumo de álcool e vinho, né? Eu vou falar sobre a substância que contém o vinho tinto, que ele pode estar sendo um gatilho também para essa enxaqueca. Quem, né, nunca desencadeia? Muitas pessoas desencadeiam uma crise de enxaqueca após consumo excessivo de álcool, ou até pouco, tá? Eu conheço uma pessoa que diz assim, eu não vou nem beber, porque se eu tomar uma, se eu tomar uma taça, eu tenho enxaqueca. Se eu tomar várias, eu tenho enxaqueca, então eu vou tomar várias. Tem pessoas que dizem assim, não é bem assim, tá, gente? Então, assim, outros gatilhos, estresse, né? Esse mundo que a gente vive. Mudanças climáticas, por exemplo, essa época de calor intenso que está fazendo, tem pessoas que o seu gatilho se dá através do calor excessivo, tá? Flutuações hormonais, como TPM, como, né, esse período pré-menstrual, ovulação, gestação, tem mulheres que desenvolvem em gestação. Então, são inúmeros gatilhos que podem estar aí relacionados com a enxaqueca e a alimentação, tá? Eu já até comecei a falar um pouquinho sobre o vinho. Alguns alimentos, eles podem estar envolvidos na enxaqueca como a ausência da alimentação. Então, períodos de jejum prolongado. Por isso que quando eu digo assim, muitas pessoas fazem, eu faço jejum intermitente, Isabelle, eu vou tentar fazer. Não, nada é para todo mundo, tá? Nem tudo é para todo mundo, gente. O que é para você pode não ser para mim. Então, assim, tem pessoas que desencadeiam crises absurdas de enxaqueca com períodos prolongados de jejum. E a tentativa de fazer um jejum intermitente pode aumentar isso aí. Mas tem estudos falando que o jejum intermitente pode ser interessante. Sim, para algumas pessoas, tá? Mais uma vez, não é para todo mundo, tá? Então, a questão também da hidratação. Quando a gente tem sede, nunca deixe seu corpo pedir água, tá? Quando a gente está sentindo sede, 20% do corpo da gente já está desidratado. Isso não é interessante, tá? E o primeiro órgão que desidrata é o cérebro. Por isso, muitas pessoas iniciam crises de enxaqueca por estarem desidratados, inicialmente desidratados, tá? Então, tenham sempre cuidado com a hidratação. Vocês sabem, gente, que uma falta de água também gera constipação.
intestinal. Então, isso está causando duas coisas, né? O risco de desenvolver crises de enxaqueca e uma constipação que também vai gerar isso, tá? Sempre cuidar do intestino. Um intestino hiperpermeável. O que é isso, Isabelle? Quando a gente agride tanto esse coitado do intestino comendo errado, ele começa as suas células a ficarem mais afastadas. E aí permite que substâncias inflamatórias cheguem ao cérebro, tá? Causando mais essas crises. Mas eu quero saber dos alimentos, Isabelle. Me diga que alimentos são esses, né? Então vamos lá começar. Frutas cítricas, tá? Muitas pessoas, tem alguns pacientes que já se observam. E é a importância, gente, de vocês observarem se o seu gatilho pode se alimentar. Como é que eu posso fazer isso, Isabelle? Diários alimentares, tá, gente? Você começou uma crise, e quem tem enxaqueca sabe muito bem quando vai iniciar uma crise, né? Você começa com alguns sintomas bem característicos e aí você anotar o que você comeu. E comece a anotar para você começar a perceber se seus sintomas sempre vão começar com esses alimentos. Então, ó, frutas cítricas, elas contêm, aquelas que têm gominhos, elas contêm uma substância que a gente chama de octopamina. Não precisa saber disso, mas só precisa saber que essa substância está envolvida com o aumento da dor e das crises, tá? Então, se você, agora assim, vai tirar isso de todo mundo? Não, daquelas pessoas, por exemplo, mulheres que sempre têm enxaqueca no período menstrual. Aí a gente vai evitar nesse período, tá? Agora, se você é uma pessoa que sempre tem ao consumir, você precisa fazer a exclusão. Tá? Então, ela está muito envolvida, né, essa substância, e impedir o bloqueio de dor. Então, a gente precisa também realmente observar direitinho se esse paciente, se essa pessoa, ela tem sensibilidade a esses alimentos. Outra coisa, tá? Muito conhecido, o chocolate, né? Café, a cafeína provoca muito enxaqueca em algumas pessoas. Vai ter gente que vai dizer assim, Isabelle, eu tenho dor de cabeça se eu deixar, né? Que aí depois eu explico isso. A questão também, gente, dos vinhos, queijos maduros, eles têm uma substância chamada tiramina, que vão também estimular a dor de cabeça, tá? Algumas frutas estão envolvidas e aí eu preciso que vocês saibam os seus gatilhos. Por exemplo, o meu gatilho é melão. Tá? Eu fui uma criança que tinha muita enxaqueca, por isso que eu me interesso muito nesse assunto, que se eu bobear, eu entro numa crise, né? O sono também me faz causar, então eu já sei muitos dos meus gatilhos. E o melão é um super gatilho, melão e melancia. E a gente tem na literatura estudos que também mostram pessoas com esses gatilhos, do melão, da melancia, do abacaxi, tá? Do maracujá. Então, o maracujá também é um outro gatilho para mim. Então, vocês comecem a perceber que gatilhos eu tenho. Anotem no papelzinho, desenvolvi enxaqueca, entrei numa crise de enxaqueca e comi isso para saber, para entender se os seus gatilhos eles vão ser aí alimentares, tá? Então, já falei do café, já falei dos alimentos cítricos, já falei aqui também a gente pode entrar com leites e os laticínios no geral, tem pessoas que também desenvolvem essas crises a partir dos laticínios, tá? E o mais importante são os aditivos nos alimentos industrializados. Alimento industrializado causa muito gatilho, porque eles têm muitos, podem ter mais de um aditivo que pode ser gatilho em um único alimento. A iniciar pelos corantes, principalmente o amarelo, né? A gente vê muito salsicha, corante amarelo, aqueles refrigerantezinhos laranjas, tá? E tem muitos alimentos, esse amarelo, é só você olhar no rótulo, tá, gente? O amarelo tartrazina, tem vários amarelos. E aí, esses amarelos, eles são os que mais podem estar causando esses gatilhos. Adoçante do tipo aspartame, já vemos em literatura também, né, essa indicação. Vemos também o glutamato monossódico presente aí nos embutidos. Tem gente que come aquela feijoadinha cheia de embutidos e diz assim, eita, me deu dor de cabeça. E depois não sabe o que foi, né? Então, assim, muitas vezes está nesses aditivos presentes nos alimentos, tá bom? Então, Isabelle, e o que a gente precisa fazer? Tem um estudo bem bacana que fala que se você conseguir reduzir também o açúcar, só a redução da quantidade de açúcar que você consome, você já vai minimizar as crises, porque são alimentos inflamatórios. Então, assim, você tentar observar que gatilho é o seu, saber se aquele gatilho ele pode ser retirado, né? Se você não vai sofrer algum prejuízo, se for um alimento muito importante. E tem alguns estudos, gente, que falam também a importância do ômega 3 na enxaqueca, né? Porque ele vai reduzir essa inflamação,
ele vai regular aí a função plaquetária, ele vai também melhorar aí a condição dos vasos. Então, assim, vai ser bem interessante para você estar utilizando. E também existem alguns micronutrientes, algumas vitaminas que estão envolvidas e minerais também que podem melhorar aí a gente fazer de forma de suplementação. Você falou nessa questão do vinho, e você sabe que nós temos aqui ouvintes amantes do vinho, né? Eles querem saber o seguinte, quais os benefícios que o vinho traz para a saúde das pessoas? O vinho traz inúmeros benefícios, tá, gente? Mas é aquela história, peraí que eu vou falar. Nem tudo é para todo mundo. Tá? Tem pessoas que vão apresentar sintomas com o consumo. O vinho tinto, por exemplo, ele tem uma substância, um composto extremamente importante para a saúde, que é o resveratrol, que é super antioxidante, que é super anti-inflamatório, né? Só que a gente precisa entender que ele contém o álcool, que em excesso também será prejudicial, irritante de mucosa, etc, etc, etc. Tá? Tem muitas questões. Você fazendo um controle de consumo, seria muito interessante, mas tem pessoas que com pouco consumo elas podem desenvolver a enxaqueca por causa da tiramina. Então é aquele bom senso que a gente precisa ter. Você é um amante do vinho, você consome vinho, não apresenta sintomas, ótimo. O intestino está legal, ótimo. Então aí tudo bem, se for um consumo controlado. Agora não pode você estar fazendo um consumo excessivo diariamente, né? Nosso ouvinte quer saber o seguinte, o nosso amigo Daniel, ele colocou o seguinte: Isabelle, qual o melhor, lá vem o chá, né? Eita. Qual o melhor chá para tratar da crise de enxaqueca? Gengibre. Gengibre. Eu né? adoro o gengibre, porque o gengibre ele atua, adorei a pergunta, ele atua de duas formas, tanto na forma como analgésico, como ele atua como inibindo a náusea, porque muita gente que tem enxaqueca, ele fica nauseado, né, muitas vezes. Então o gengibre ele vai atuar das duas formas. Tem muitas estratégiazinhas que a gente pode estar fazendo no momento dessa crise de enxaqueca, além do chá de gengibre, tá? Algumas suplementações ajudam muito o magnésio, muitas vezes é deficiência de magnésio, muitas vezes é deficiência de vitamina B12 e B9, muitas vezes a gente com a coenzima Q10 diário a gente também pode auxiliar, isso sempre com orientação, claro, do profissional. Mas assim, o gengibre eu gosto muito. Você pode fazer na forma com água saborizada, colocar um pouquinho de gengibre e ficar tomando ao longo do dia, ou tomar o chá no momento da crise, vai ajudar bastante. Tem mais perguntas aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: é verdade que o café tira o sono? Eu adoro essa pergunta, depende de quem é a pessoa. Minha resposta preferida é depende. Vou explicar por quê. Café, na verdade, ele possui substâncias indutoras de sono. Ele induz o sono. Mas o que é o problema? Tem pessoas que são hipersensíveis à cafeína, né? Eu sou uma pessoa que sou sensível, parcialmente sensível à cafeína. Como é isso, Isabelle? É porque você não metaboliza normalmente a cafeína, e essa cafeína fica se acumulando no seu corpo. Então, Geraldinho tá dizendo aqui que ele toma café e dorme bem, né, Geraldinho? Eu mesmo, se eu tomar café, meu amigo, o meu sono é o mesmo, continua, aí que eu vou dormir mais. Ele é um metabolizador ótimo de cafeína, né? Porque o café, para ele vai estimular realmente o sono, porque tem essas substâncias estimuladoras de sono. Porém, mas tem aquelas gente pessoas, que exato, porque toma e realmente consegue. Aquelas pessoas que alerta, né? que são sensíveis à cafeína, né, que não metabolizam essa cafeína de forma eficaz, essas pessoas vão acumular cafeína e ela vai continuar agindo no corpo esse estado de alerta. É o mesmo caso da Coca-Cola, por exemplo, tem gente que fala a mesma coisa. A cafeína. Tudo que tiver cafeína, se você for um metabolizador lento, isso é grave. Não, gente, isso é genético. É positivo ou é negativo? Não, isso é uma questão genética, que a gente chama de polimorfismo genético, que vem, né, aquela questão, vem do pai e vem da mãe, né, metade do pai e metade da mãe. Então, se seus pais, eles metabolizam normal, provavelmente você irá metabolizar normal. Então, assim, tem pessoas que não metabolizam também, porque não produz essa enzima que vai, né, lá quebrar essa cafeína. Então, eu também sou uma metabolizadora lenta. Então, eu tomando cafeína, eu não durmo praticamente, né? Se eu tomar à tarde, muito, muito mais tarde. Já Geraldinho metaboliza super bem cafeína e tá. A coisa que eu acho mais linda é eu vejo uma pessoa jantando com uma xícara de café. Eu acho lindo demais, porque assim, eu faço, meu Deus, essa pessoa consegue dormir. Então, assim, quem é metabolizador normalzinho de cafeína, tá tudo tranquilo, tá? O nosso Roberto Diniz apareceu. Eita, né? Olha aí, ele disse até que estava invisível aqui, não sei porquê, né? Mas ele quer saber o seguinte: fome dá enxaqueca?
Sim, como eu falei, Roberto. Ai, meu Deus, eu tô estranho chamar Roberto, mas eu não vou dizer o apelido dele. Como é o apelido dele? Não posso. Diga, Betinho, Ai, é? Pode falar. Não, Aqui é extremamente... Não. Eu chamo ele de Não, Glin. fica só aqui entre a gente aqui, eu lhe prometo, viu? Como Não, é? espalha Eu muito chamo não. ele de Glin. Glin? Glin. Mas por que Glin? Glin, porque Glin Olha, ficou Márcia Glin. Leal, Glin. Que é um apelido carinhoso, Glin. Então, Glin, períodos de Glin é jejum. Glin. Glin. Glin, Ai, meu Deus. É só porque você me aperreou semana passada. Então, assim, períodos prolongados de jejum, eles... tá todo mundo rindo de você agora, viu, Roberto? Períodos Roberto não, Glin, né? Glin. É, Glin. Períodos prolongados No de diminutivo é jejum. Glinzinho, né? Períodos prolongados de jejum, eles podem causar, sim, essas crises. Então, sempre o que a gente orienta é que você evite jejuns prolongados, caso você tenha essas crises com recorrência, né? Então, assim, caso você tenha... Por que, Isabela, isso acontece? Por causa da hipoglicemia. Vai causar uma hipoglicemia e vai ativar essas crises aí de enxaqueca, tá certo? Então, assim, não oriente pessoas que têm enxaqueca a passarem muito tempo em jejum. A gente tava falando aqui do café, o ouvinte colocou o seguinte: bom dia, tomo café à noite e durmo normal. Assim como tomo suco de maracujá e não tira meu estresse. Tem uma relação? Eu vou contar um segredo para vocês. O maracujá é a folha de maracujá que é mais eficaz para diminuir estresse e acalmar. É a folha de maracujá feita na forma... A cara de Marcos. Então é o chá feita da de folha. chá. O chá da folha de maracujá. O maracujá tem substâncias que acalmam, sim, mas a potência disso está na folha do maracujá para fazer chá. Viu? A gente vai, toma um suquinho de maracujá, não, toma um chazinho da folha de maracujá, que aí resolve. Isabelle, quais os alimentos ajudam a baixar a glicose? Tem um histórico na família e predisposição a diabetes. A minha glicose em jejum fica entre 90 e 95, evito o máximo de doces e alimentos gordurosos. Assim, não tem um alimento específico que vai dizer que vai causar essa redução da glicose. É todo um contexto alimentar. Você tem que ter todo um contexto na alimentação que vá fazer isso. Então, redução de açúcar, redução de carboidratos. É porque muitas vezes as pessoas acham que só o açúcar resolve. Não, tem os carboidratos no geral, como farinhas, bolos, pães, enfim. Só que tem vários estudos agora envolvendo a canela. Que a canela, ela tem duas substâncias que vão ajudar bastante a esse controle glicêmico, tá? Tem algumas outras ervas, só que assim, são estudos muito experimentais ainda, é aquela coisa, mas tem pacientes que chegam no consultório e fazem assim, mas só baixou com isso, Isabelle, com algumas ervas que eu não vou falar aqui, porque eu não tenho comprovação ainda, mas assim, só baixou com isso, eu vou estudar primeiro para lhe trazer, né, a resposta, mas assim, o que eu sei hoje muito é a canela auxilia muito, e qual é o segredo dentro do contexto alimentar? Sempre que você consumir carboidrato, é você colocar junto dele fontes de gordura, tá? E fontes de fibra. Por exemplo, você vai comer uma tapioca, não comer a tapioca sozinha. Colocar um ovinho que ele tem a gordura na gema, né? Um bom abacate, né? Um leite, uma vitamina, porque ele vai ter junto disso, tá? Dessa refeição. Então, uma fonte de fibra, por exemplo, pode ser uma aveia, pode colocar chia, pode colocar linhaça, enfim. Então, você sempre associar a isso uma fonte de gordura e uma fonte de fibra, que ela vai melhorar o índice glicêmico desse alimento, dessa refeição. Tá? Tem mais ouvindo com a gente? Bom dia. Bom dia, Marcos. Não quero fazer nenhuma pergunta. Só elogiar essa Nutri linda, maravilhosa, que atende a gente super bem, deixa a gente tão à vontade. Só desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Beijo e dizer que estou começando hoje minha dieta, foco total. Bom dia. Adriana Moreira, conheci a voz, reconheci. Beijo, Adri, obrigada. Mas falar nisso, eu preciso dar um abraço, que já me cobraram, acho que faz uns 3 meses. Para as meninas da dança da bebê. E eu sempre esqueço, tá? Então o beijo está dado. Muito bem, então antes de fazer aqui a nossa próxima pergunta, então mandar aqui um forte abraço aqui para a turma do projeto de emagrecimento sustentável lá de Jardim do Seridó, né? Esse grupo lá em Jardim do Seridó, eles se juntaram, são mulheres e homens também que se sentem acima do peso e decidiram fazer um grupo lá
né? E qual é a ideia deles? O que eles perderem em quilo, né, vão transformar em alimentos, em doação de alimentos para as famílias carentes lá do Jardim do Seridó. Achei fantástica a ideia, né? Eu até comentei no seu Instagram, Foi, porque eu achei assim muito fantástico. Isso é um estímulo, isso é uma forma de estímulo, né, Marcos? Porque assim, a gente vive tanto num mundo onde as pessoas procuram o mais fácil, onde as pessoas procuram a forma mais fácil de perder peso. Isso é um estímulo, porque é um grupo que vai se ajudar, né? E eu acho que tudo em grupo é melhor, né? Porque você se ajuda, você se estimula, e essa questão da doação é fantástica, né? E espero que elas possam aí colocar em outras cidades, né? Que as pessoas sirvam de exemplo para as outras pessoas. Que bom, então um abraço para elas. O projeto Parabéns, Emagrecimento viu? Sustentável lá de Jardim. Já tem gente de Caicó, já tem gente de vários municípios aqui do Seridó, né? A Santana pergunta, doutora, a canela aumenta a pressão arterial? Gente, mais uma vez, depende, bem grande. Depende. A canela, ela causa uma vasodilatação, ou seja, ela vai melhorar esse transporte aí do sangue. Porém, tem pessoas que são mais sensíveis e elas revelam que sim, que elas aumentam, sentem um desconforto e que pode elevar sua pressão. Então, vai de cada pessoa. É aquela história. Nem tudo é para todo mundo. Gengibre é outro, que não só pressão. Porém, eu tenho até a história de uma paciente que ela faz, Isabelle, eu posso comer gengibre qualquer coisa, eu não tenho nada. Agora, se eu fizer um chá, eu sinto, né? E minha pressão é leve. Então, assim, é muito individual, mas não seria, tá? Porque ela não seria para elevar. Porém, você tem que observar em você. Tá? Você falando essa questão de mitos e verdades, uma vez eu conversando com minha amiga Zilma Barros, ela disse que foi conquistada por João Barros com a maçã do amor. Né? Você veja o quanto as frutas, né, misturadas aí, elas trazem realmente... Né? E esse mito é verdade, que a maçã do amor conquista as pessoas. Eu não sei não, né? Não é muito meu tempo não, olha a mentira. Tá vermelho, João. Isabelle, só para fechar aqui a nossa participação, foi uma médica, ela tirou glúten e açúcar, que era o gatilho da minha enxaqueca. Será verdade? Ai, gente, eu esqueci. Eu falei do açúcar, mas esqueci de falar de glúten. Sim, é muito verdade. Tem pessoas, né? O glúten, ele causa alergia. Tem pessoas que são alérgicas ao glúten, que aí tem a doença celíaca, mas tem pessoas que são sensíveis ao glúten e que ao comer glúten, elas não são alérgicas, são sensíveis. E ao comer, elas vão desenvolver alguns sintomas. Por exemplo, a questão da enxaqueca. Eu tenho muitos pacientes que é só retirar glúten que melhora os sintomas de enxaqueca, porque ele é um gatilho para algumas pessoas. É para todo mundo? Não. É mais uma vez, não. Como eu vou saber? Fazendo o diário alimentar e observando. Faz a exclusão, observou se melhorou. Se melhorou, então ele será seu gatilho. Obrigado por sua participação, da que a gente encontra aqui em Caicó. Obrigada, Marcos. Lá na Galeria Malvina, fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? Sala 204, telefone para contato 9604-0655 e o Instagram nutricionista.isabelle. Obrigada, viu? Manda aqui um forte abraço, nossa amiga